Olá pessoal, bom dia a todos. Hoje nós vamos ter uma aula gravada em razão da palestra que a professora Tatiana vai ter com vocês, ok? De qualquer maneira, eu vou estar disponível no fórum, né, conforme as orientações que eu vou postar no ambiente do estúdio, para poder estar tirando as dúvidas de vocês, né, a respeito desse tema. Lembrando também que temos que postar lá o resumo da nossa aula, bem como responder as questões do formulário que vai estar disponível para vocês, tá bom? Então, nosso tema de hoje é de deveres e direitos das partes e procuradores. Então, nós vamos tentar entender o que as partes têm que fazer, né, o que os procuradores têm que atuar, como que eles devem atuar dentro do processo, quais são seus deveres e seus direitos, ok? Pois bem, pessoal, vocês vão observar que esta questão das partes e seus deveres, ela está praticamente baseada, né, pautada na legislação. Então, eu vou estar trabalhando basicamente aquilo que a legislação traz para nós. Como sempre tenho dito, é muito importante a leitura do nosso material e reprisando que não tem necessidade de abordarmos todos os aspectos da lei, né, artigo por artigo, mas destacando apenas aquilo que é fundamental para vocês. E, é claro, se houver alguma dúvida, eu vou estar no fórum, vou estar nas próximas aulas, vou estar online com vocês daqui a pouco para estar respondendo as dúvidas. Mas vamos lá. Então, a gente começa pelo artigo 77, que estabelece para nós quais são os deveres. É claro que não são os únicos, existem aí toda uma outra gama de deveres que o código vai colocando para nós, mas tem alguns aqui que são gerais e importantes sabermos dele desde já. O primeiro deles, talvez o mais importante de todos, expor os fatos em juízo conforme a verdade. Isso aqui é uma coisa bastante simples, mas que para quem está iniciando o estudo aí pode parecer até muitas vezes contraditório, porque existe o inconsciente popular, né, inconsciente coletivo, onde tem algumas premissas que nem sempre são verdadeiras, como por exemplo que o advogado mente, né, que o advogado constrói o processo em cima de mentiras. Não é assim que funciona. A gente precisa entender que quando se trata de fatos, quando se trata de verdade, nós sempre vamos ter três versões do mesmo fato. A gente vai ter a versão do autor, a gente vai ter a versão do réu e a gente vai ter a versão que de fato aconteceu. Só que essa nós nunca saberemos, porque cada um de nós, quando observamos um fenômeno, nós temos os nossos preconceitos, nós temos as nossas angústias e carências que são transplantadas para esses momentos. Então, quando o advogado traz a versão, ele traz a versão do autor. E é óbvio, se eles estão em juízo é porque eles estão discutindo entre si, porque têm visões antagônicas. E a verdade do réu, então, será uma verdade distinta daquela do autor. Mas o que é mais importante? Que cada um destaque a sua percepção da realidade dentro do processo. Ok? Então, o primeiro dever é esse: expor tudo em juízo conforme a verdade. A segunda obrigação, segundo dever, melhor dizendo, é não formular pretensão ou apresentar defesa destituída de fundamento. Isso aqui é aquela discussão que se tem no processo, em que se monta alguma coisa ali apenas para tumultuar, para complicar. Na verdade, não é possível. Quando você monta um processo, ela tem que estar pautada em algum documento, pautado em algum fato. Ninguém processa alguém apenas pelo prazer de entrar com uma ação. Então tem que ter ali uma fundamentação, tem que ter algo que realmente mostre para o juiz aquilo que de fato se quer em juízo e, é claro, caracterizando o que a gente já estudou, que é o interesse processual, mostrando a necessidade, né, e a adequação desse processo. Ok? Nosso terceiro dever é esse aqui: não produzir provas ou praticar atos inúteis ou desnecessários à declaração à defesa do direito. Então, aqui tem bem a ver com aquela questão de falsear, falsificar
ou adulterar provas. Isso não pode acontecer no processo, porque isso aí caracteriza uma violação. Essa violação, nós vamos ver lá no final, daqui a pouco mais, que ela tem uma implicação, ela tem sanção quando você tem violação a regras processuais, né? Posso até adiantar uma delas já, que é uma questão óbvia. Se alguém adultera uma prova, isso pode inclusive caracterizar crime. Se a pessoa adultera um documento, ela está praticando um crime. Então, o processo ele não coaduna com esse tipo de comportamento. Quarto dever: cumprir com exatidão as decisões judiciais de natureza provisória ou final e não criar embaraço à sua efetivação. Isso aqui me faz lembrar, na semana passada, em que pese aí toda a pandemia que a gente está vivendo, tivemos um cliente que ele é réu em um processo de desapropriação e a autora conseguiu o que a gente chama de emissão provisória na posse, ou seja, a autora tem direito de entrar nas terras dele para começar a fazer as obras. E ele não deixava, né, não permitia que a empresa entrasse. Isso deu maior dor de cabeça, né? Tivemos que entrar em contato com ele, explicar para ele que, embora a fazenda seja dele, naquele momento, para realizar um determinado tipo de serviço, a autora obteve uma liminar na justiça e ele tem que autorizar. E se não autorizar, além das sanções, além das questões criminais, ainda existe o que a gente chama de execução forçada. Se necessário, o oficial de justiça pode ir até a propriedade, né, obrigar que ele aceite. Se ele achar que o oficial não é suficiente, o oficial pode voltar com um policial, dois, três, uma força policial completa para que seja cumprida a decisão do juiz. Ok? Nós temos ainda outros deveres e vamos vê-los agora na sequência. Outro dever que as partes e os seus procuradores têm é a hora que fala no processo pela primeira vez, seja o autor na petição inicial, seja o réu na contestação ou qualquer outra petição que a parte venha formular pela primeira vez no processo, é obrigação fornecer o endereço da parte e do advogado. É claro que nos dias de hoje o processo ele é basicamente eletrônico, então são poucas as oportunidades em que haja a necessidade de intimar alguém pessoalmente, do oficial ter que ir atrás da pessoa, mas a lei ainda exige como obrigatório o fornecimento desse endereço. E se não apresentar, inclusive há repercussões. Qual é a repercussão processual que a gente vai ter? O juiz vai mandar, vai determinar a emenda da petição inicial. Inclusive, se a parte não emendar essa petição inicial, não fornecendo esse endereço, seja do advogado, seja da própria parte, o juiz pode inclusive indeferir a petição inicial, porque não houve a correção, não houve o fornecimento desse endereço. Não parece uma coisa tão boba, tão tola, mas é um dever, e se é um dever, tem que ser respeitado. O último dever que traz o Código, lá no artigo 77, é a proibição de inovação no Estado, de fato ou de direito em um bem, em algo que esteja lá em litígio. Então, o que acontece? A partir do momento que um bem está em litígio, eu tenho que preservar esse bem. A pessoa não pode, por exemplo, houve a apreensão de um equipamento. Você vai lá e estraga, né, danifica esse equipamento. Um veículo foi apreendido. Então, no momento da apreensão, lá, a parte troca o pneu, tira o pneu que está em bom estado e coloca lá um pneu ruim, um pneu sem condição de uso. Então, isso é forma de prejudicar, de estragar o bem. Ou então, se o bem está sendo discutido em juízo, fazer negócios de forma a fraudar, a danificar esse direito, prejudicar esse direito, tudo isso aí o código veda, coloca como um dever que a gente tem de respeitar, né, de tratar as coisas com a devida atenção, até porque se trata de um bem ou de um direito que já está envolvido em litígio. Como eu disse há algum tempo atrás para vocês, esses deveres eles trazem algumas implicações caso não sejam desrespeitados. A primeira implicação é essa aqui, ó, é a advertência. Na hipótese do inciso 4. O que é o inciso 4? É lá quando obriga o cumprimento da ordem judicial. O inciso 6º, que é esse aqui, a inovação. O juiz advertirá qualquer das partes, né,
que ela poderá ser punida com ato atentatório de dignidade da justiça. Então, vejam a seriedade da coisa. O Estado vai fiscalizar. Estou atuando num processo também da área de desapropriação em que a autora já obteve liminar no processo, mas ela, mesmo já tendo a liminar, houve recurso no tribunal, já foi julgado o recurso. Em suma, hoje a autora tem essa liminar. Acontece que ela, além de já ter a liminar, por outras 3 vezes, ela voltou a pedir para o juiz que desse a liminar. No último despacho agora, o juiz perdeu a paciência, digamos assim, e disse, autora, você já tem a liminar. Se você ficar insistindo no pedido de algo que você já tem, eu vou considerar isso uma afronta, e vou punir com um ato atentatório de dignidade da justiça. Então, foi assim, uma primeira, ela dá uma advertência. E é claro, se a pessoa não fica atento a essa advertência, ou se de repente já é tão séria a coisa, o juiz pode imediatamente determinar a aplicação de uma multa. Então, a sanção pela violação dos deveres pode culminar na aplicação de uma multa. O que eu preciso chamar a atenção de vocês é para o seguinte: nós temos 2 tipos de sanções. Nós temos a litigância de má-fé, que eu vou falar daqui a pouquinho, e nós temos agora aqui, a que eu estou tratando, que é o ato atentatório à dignidade da justiça. O que eu preciso que vocês fiquem atentos? A multa no ato atentatório à dignidade da justiça é revertida em favor do Estado. Quando eu falo Estado, município, Estado ou União, dependendo do tipo do processo. Via de regra, para o Estado do Paraná ou para a União. Então, essa multa é revertida em favor do Estado. Ou seja, a parte não vai ganhar nada com isso. Quem vai se beneficiar, digamos assim, dessa sanção é a figura do poder, do poder judiciário, que vai receber essa multa para poder aí, ser revertida para os cofres públicos do Estado. Ok? Então, esses são os deveres, e violação do inciso 4 e do inciso 6 pode caracterizar ato tentatório à dignidade da justiça, combinando com advertência ou multa, sem prejuízo ainda, é claro, das sanções cíveis, das sanções criminais. Ou seja, se foi cometido algum crime, se houve algum dano ao patrimônio, precisa ser ressarcido, pode até ter uma ação criminal ou até uma ação civil para buscar o ressarcimento para a coisa que foi estragada, foi deteriorada. Ok? Então, em síntese, esses são os deveres, alguns dos deveres das partes e seus procuradores. Bom, como eu havia dito agora mesmo, nós, além do ato atentatório à dignidade da justiça, nós ainda temos a tal da litigância de má-fé. Então, está lá no 79, responde por perdas e danos aquele que litigar de má-fé como autor, réu ou interveniente. Então, é claro que essa multa não é aplicada ao advogado. Essa multa é aplicada à parte, ao autor ou ao réu. Agora, o que é litigar de má-fé? O que é má-fé? É uma coisa muito ampla. Então, para evitar essa amplitude, o Estado fez aqui uma conceituação. Ele, então, caracterizou alguns comportamentos que podem caracterizar litigância de má-fé. Agora, prestem atenção ao seguinte: em direito, tudo depende de prova, e algumas coisas são difíceis de provar. Então, não se admirem se vocês encontrarem poucas condenações por litigância de má-fé. É muito difícil o juiz punir alguém por litigância de má-fé devido à dificuldade de caracterizar um comportamento processual inadequado. E já começamos explicando isso a partir desse inciso 1º do 80. Deduzir pretensão ou defesa contra texto expresso em lei ou fato incontroverso. Isso aqui é muito complicado, essa questão. Pelo seguinte, acho que eu já falei dezenas de vezes para vocês daquela licença paternidade que o pai solicitou pelo prazo de 4 meses porque a mãe faleceu no parto.
aquele foi um pedido claramente contra o texto da lei. A lei é clara, licença paternidade são 5 dias. Está lá, está escrito, está estabelecido, né, o período da licença paternidade. Mas o juiz, né, o Estado, perdão, o advogado pediu um prazo maior e o Estado concedeu, mesmo sendo contra a lei. Então, isso aqui é lido com muito cuidado, com muita atenção, dentro do caso concreto. Então, só pode dizer que é uma litigância de má-fé, dentro do caso concreto, especialmente analisado. O segundo aspecto que pode caracterizar a litigância de má-fé, lembra lá dos deveres? Alterar a verdade dos fatos. Então, se alguém altera a verdade dos fatos, embora seja um dever, isso vai caracterizar uma litigância de má-fé. Ou seja, a pessoa vai ser punida. Nós vamos ver daqui a pouco mais que a sanção para litigância de má-fé também é uma multa. Tudo aquilo que eu falei quanto à verdade dos fatos se aplica aqui novamente. Terceiro, usar o protege para conseguir o objetivo ilegal. Isso me lembra 2 episódios que eu acompanhei de perto, né, como estagiário, quando eu estava iniciando o meu curso. Um deles foi um processo de falência. Era uma empresa muito grande e a empresa estava indo à falência. Nesse momento eu fui surpreendido numa reunião em que foi providenciado, digamos assim, o divórcio do sócio da empresa e da sua esposa, como forma de, a partir desse divórcio, proteger metade do patrimônio por conta do regime de casamento deles. Ou seja, foi feito um divórcio, embora eles continuassem casados, digamos assim, continuassem vivendo juntos, continuassem na mesma casa, mas no papel eles estavam divorciados. Isso para quê? Para proteger uma parte do patrimônio. Claramente, né, se isso ficasse provado, isso já faz 20 e tantos anos, nunca se discutiu isso, nunca se provou isso, então ele acabou lesando terceiros, digamos assim, mas não se provou, não sequer se alegou litigância de má-fé. Uma terceira situação, que também envolve patrimônio, foi um processo de inventário, onde um dos herdeiros, um dos irmãos, tinha uma boa herança para receber, mas tinha muitas dívidas. Na verdade, as dívidas eram maior que a herança que ele tinha para receber. Naquele momento eu vi, né, que foi celebrado um contrato de um negócio entre eles, um negócio simulado entre os dois irmãos, para que a herança passasse direto, digamos assim, para o irmão que não tinha dívida. E interessante que esse irmão deixava que o irmão devedor usasse as casas, usasse o apartamento, até recebesse o aluguel desses imóveis todos, mas com o fito claro de obter um objetivo ilegal no processo. Infelizmente, como eu falei no começo da nossa aula, o difícil disso tudo é provar. Então, devido à dificuldade de prova, muitas vezes você não tem aí essa sanção por essas práticas nada recomendáveis dentro do direito. Ok? Outra aqui. Opuser resistência injustificada ao andamento do processo. Isso aqui é quando as pessoas dificultam o andamento do processo. Né? Como é que é feito, como é que é utilizada essa resistência? Ela é feita por petições. O advogado começa a peticionar, né, diversas vezes no processo, fazendo requerimentos desnecessários, apenas como forma de atrasar ou tumultuar o processo. Mesma coisa a gente pode dizer aqui. Proceder de modo temerário em relação ao processo, qualquer incidente processual. Então, isso aqui é quando o advogado começa, a gente usa muito a expressão atravessar petição. Né? Ele começa a peticionar coisa fora do prazo, ou melhor, fora do momento processual, com um fito único de bagunçar, né? Criar tumulto no processo. Então, por exemplo, nós estamos agora com a época da pandemia, do nada ele entra com uma petição falando da pandemia. Então, pede alguma providência, são coisas que vão travar o processo. Em verdade, pessoal, cada petição que é protocolada, ela atrasa o processo. Por quê? O juiz tem que muitas vezes dar vistas para a parte contrária, então ele vai paralisando.
Então, é litigância de má-fé se o advogado fica tentando atrasar o processo, né? Porque o processo ele deve ser concluído num prazo que a gente chama de prazo razoável. Já discutimos o que é essa razoabilidade, mas se os advogados ficarem colocando petições só para atrasar o processo, poderá caracterizar aí para nós infundado ou ainda recurso com intuito meramente protelatório. Na verdade, esses últimos 4 incisos, eles basicamente tratam da mesma coisa com nuances distintas, né? Todos eles têm o fito aí, clareza, o intuito claro de atrasar o processo. Principalmente esse último aqui, né, que é o recurso manifestamente protelatório. Pessoal, como eu disse a vocês, é muito difícil produzir prova. Isso aqui então é quase impossível. Por quê? De um lado, a legislação assegura para nós o seguinte, que todos nós temos direito a recorrer de todas as decisões. Ora, se é um direito meu, eu posso exercê-lo. Então, há uma grande discussão que o processo demora demais, e demora demais por conta do excesso de recursos no sistema brasileiro. Não deixa de ser verdade. Não deixa de ser verdade. Agora, como é que eu provo que a pessoa está recorrendo só para ganhar tempo? É quase impossível produzir uma prova nesse sentido. Por isso há dificuldade. De qualquer maneira, se a gente conseguir prova, a gente conseguir demonstrar para o juiz, por A mais B, que está havendo uma violação dessas responsabilidades, olha o que acontece. De ofício ou a requerimento, o juiz condenará, né? Condenará o litigante de má-fé a pagar uma multa que deverá ser superior a 1% e inferior a 10% do valor da causa ou do valor da indenização, além de ter que arcar com os honorários e custas. Então, a sanção que a gente vai ter para essa violação, para essa litigância de má-fé, é a aplicação da multa. Como eu já chamei a atenção de vocês, quando a gente está falando de ato atentatório de dignidade da justiça, dando continuidade à nossa aula, para o Estado, pouco agora, a questão para o poder processuais. Quando eu estou falando, a gente já falou um pouquinho da multa, de má-fé, na litigância de má-fé, da multa, esse dinheiro, de dignidade da esse justiça, recurso, mas essa multa, outros elementos que precisam ser explorados. Entregue, ela será. A primeira coisa que vocês precisam entender desde já é que o processo, né, a prestação jurisdicional, ela é um serviço público remunerado. O que vale dizer, para a gente poder acionar a justiça, há que se ter numerários, há que se ter dinheiro para que essa coisa possa de fato acontecer. É claro que nós temos algumas regras, temos a Lei 1060/50, bem como os artigos 92 e 102 do Código de Processo Civil, que vão disciplinar o que a gente chama de assistência judiciária gratuita ou benefício da assistência judiciária gratuita. Isso aqui é destinado a quem não tem condições de arcar com as despesas do processo. Okay? A gente vai falar desses dois itens, na verdade um só, né? Dois por conta que tem uma lei e porque tem um código de processo que disciplina a assistência judiciária gratuita. A gente vai falar disso daqui a pouquinho ao final dessa aula de hoje. Mas para a gente poder introduzir o assunto, precisa lembrar do que está aqui no artigo 82, que diz lá para nós, né, salvo disposições concernentes à gratuidade da justiça, que eu acabei de falar, incumbe às partes prover as despesas dos atos que realizarem ou requererem no processo, antecipando-lhes o pagamento desde o início até a sentença final. O que vale dizer? Eu brinco muito dizendo que o processo é como se fosse uma maquininha de refrigerante, né? Que você tem que colocar uma moedinha para poder apertar o botão para sair o refrigerante. Se você não aperta, se você não põe a moedinha, não adianta apertar o botão que não vai sair. É a mesma coisa processo. Para iniciar um processo, você tem que antecipar as custas. Você tem que pagar essas custas, ok? E quem é a pessoa que tem essa obrigação? Incumbe ao autor. O autor é aquele que tem a obrigação de antecipar o pagamento das custas. É claro que o autor antecipa esse valor e está lá, ao final do processo, a sentença irá condenar o vencido
ou seja, aquele que perder o processo ficará responsável a fazer o pagamento. Então, se o autor gastou para começar um processo, vamos imaginar aí R$ 1.000, o réu, ao perder o processo, terá que pagar a sentença devolvendo ainda todo o valor que o autor antecipou para começar esse processo. Importante diferenciarmos custas e despesas. São itens que até pela língua portuguesa muito se parecem, mas processualmente falando são coisas distintas. Custas está aí conceituado pelo professor Humberto Teodoro Júnior, que eu só transcrevi, onde ele coloca que custas são as verbas pagas ao serventuário da justiça, como por exemplo oficial de justiça, como por exemplo avaliador, perito, é aquilo que você vai pagar ali para que se realize um ato processual. Ou ainda, né, as verbas pagas aos cofres públicos para a prática do ato processual. Né? Então, é o que a gente chama de, por exemplo, FUNREJUS, Fundo de Reaparelhamento do Poder Judiciário. Você paga essa taxa e o governo recebe para depois devolver esse dinheiro em forma de melhoria do Poder Judiciário, compra de equipamento, enfim, tudo aquilo que o orçamento vai estabelecer. Importante destacar essas duas últimas linhas ali, ó, conforme tabela da lei ou regimento adequado. Então, custas, elas são pagas de acordo com aquilo que o próprio Poder Judiciário estabelece. Então, isso vai variar. Se é uma da Justiça Federal é um valor, se é da Justiça Estadual é outro valor, e pior, se é da Justiça Estadual, cada estado tem a sua própria tabela de custos. Então, o que você gasta aqui no Paraná é diferente do que você vai gastar em São Paulo, em Santa Catarina ou qualquer outro estado. Ao lado das custas, nós temos as despesas. Né? Então, fica fácil de entender. Custas é aquilo que paga para o Estado. Despesa é o resto. É qualquer outro gasto que você tenha com o processo. Excluindo, né, coloquei ele em destaque, os honorários advocatícios, que ele tem uma tratativa diferenciada. Como exemplo, eu trago aí o artigo 84. As despesas abrangem as custas dos atos, a indenização de viagem, a remuneração da assistente diária da testemunha. Então, a testemunha, quando ela é intimada, ela é obrigada a comparecer. O depoimento prestado em juízo, está ali o 463, é considerado serviço público. E olha que interessante, a testemunha, quando sujeita ao regime da extinção trabalhista, não sofre por comparecer à audiência, perda de salário, nem desconto no tempo de serviço. O que vale dizer, para a testemunha que está empregada, de boa, ela pega uma declaração no cartório, ela chega para o patrão, apresenta a declaração, o patrão não pode descontar salário, né, descontar o dia trabalhado, nem pode impor a ela nenhum tipo de sanção. Diferente disso, por exemplo, o autônomo, por exemplo, o motorista de táxi, né, o Uber, a diarista, eles vivem do seu trabalho cotidiano ali. Então, se uma diarista ela perde um dia de trabalho para ir prestar depoimento, nada mais justo do que ela venha a ser ressarcida desse dia de trabalho que ela perdeu. Infelizmente, né, as pessoas não conhecem os seus direitos, o Estado também não está muito preocupado em explicar, então às vezes a testemunha vai lá, perde seu dia, acaba não sendo remunerada porque os advogados não se preocupam com isso, o juiz não está preocupado com isso, ninguém está preocupado com isso. Mas fica aí demonstrado e provado para vocês que é direito dela. Ao final, ela tem esse direito de receber, né, e ao final do processo, a parte que gastou com essa testemunha, digamos assim, vai ter que ressarci-la. Então, a testemunha não tem que esperar até o final do processo. Se o autor apresentou a testemunha, o autor é responsável pelas despesas dela. Se o réu apresentou a testemunha, o réu fica responsável pelas despesas dela. Então, eles antecipam, eles adiantam esse pagamento e, ao final, daí, quem perder o processo, como eu já mencionei, é que vai ressarcir esse valor ao vencedor do processo. Como havia dito, está ali, ó, né, antecipação das custas. Isso é tão importante, pessoal, tão fundamental que, se o autor apresentar a petição inicial, ele não realizar o pagamento das custas, ele não antecipar esse pagamento, no período de 15 dias, o juiz irá sentenciar o processo. Está lá o 485, o juiz não resolverá o mérito quando?
né? Não resolverá o mérito, ele está ali dando uma sentença. E nessa sentença, olha lá o inciso terceiro, por não promover os atos e diligências que lhe incumbir o autor abandonar a causa por mais de 30 dias. Então, se o autor não pagar as custas, o processo será extinto, a distribuição será cancelada. A gente usa a expressão, a distribuição será cancelada e aí o processo não poderá ser julgado. É óbvio que se amanhã ou depois ele quiser propor a mesma ação, não tem problema. Pode propor desde que faça o pagamento das custas e o processo vai tramitar. Eu quero chamar a atenção para vocês, para esse 485, parágrafo 1º, ali, o último parágrafo, né? Parágrafo 1º que está ali, dizendo o seguinte: nas hipóteses do escrito no inciso 2 ou 3, que é o nosso caso, a parte, né? Quando fala aqui a parte, a gente já aprendeu. Parte é quem sofre os efeitos da sentença. É o autor ou é o réu. Não tem outro. Então, aqui no caso, estão falando do autor. O autor será intimado pessoalmente. Isso é para evitar circunstâncias onde, por exemplo, o cliente dá o dinheiro para o advogado e o advogado acaba não pagando essas custas. Infelizmente, né, eu, como conselheiro da ordem, acabo me deparando com alguns processos em que isso acontece. Inclusive, meu primeiro processo como advogado foi, infelizmente, também contra um professor que recebeu as custas de uma pessoa para propor uma ação, não propôs a ação e, muito pior, tratava-se de uma ação de alimentos. E por 2 anos ele vinha dizendo para a pessoa que estava indo, estava indo, estava indo, e a pessoa me procurou, eu achei aquilo muito estranho, fui verificar no fórum, não existia nenhum processo. Ela me trouxe os recibos e fomos atrás desse deslize do advogado que lhe custou muito dinheiro como indenização de direito dessa pessoa. Mas o que eu quero focar é o seguinte: antes do juiz dar a sentença pondo o fim, ele vai mandar intimar pessoalmente aqui a parte para que a parte se manifeste. Isso me faz fazer um gancho com vocês. Lembra lá no começo da aula que eu mencionei da importância do endereço? Está aqui, ó. Por isso que o advogado tem que dar o endereço da parte, para que se acontecer uma circunstância como essa, para que o Estado possa perguntar para a própria pessoa, e daí? Vai pagar as custas ou não vai? Né? Podemos dizer dessa forma. Se a pessoa disser, ó, não tenho condição de pagar agora, não tem problema, o processo será cancelado. Né? Se ela quisesse justiça gratuita, a gente vai ver logo mais, poderia ter pedido na petição inicial, mas isso é um outro problema. Então, fechando a ideia, é tão importante a antecipação das custas que, se não for feita logo no começo, nós teremos o cancelamento dessa distribuição e o processo não terá continuidade. O novo código trouxe algo diferente aí, que não havia essa previsão anteriormente. Mas o que diz o código? O autor, né, seja ele nacional ou estrangeiro, que estiver fora do país ou se mudar para fora do país, terá que prestar uma caução. Caução, né, não é short de banho que a gente usa para ir para a praia. Né? Caução aqui é uma garantia. É uma forma de garantir que as custas serão pagas. Será feito um depósito em dinheiro para que vá garantir as despesas do processo. Então é algo diferente, algo novo, mas exatamente para marcar essa necessidade aí que nós temos de garantir que o Estado terá o recebimento das custas. Por óbvio, essa legislação trouxe ali para nós 3 exceções. A primeira exceção diz respeito até a uma questão de direito internacional que a gente chama de reciprocidade. Então, o que é a reciprocidade? Se o outro país dispensa o brasileiro de pagar essa caução, o Brasil também não vai cobrar de um estrangeiro que estiver aqui no país. Então, a gente chama de reciprocidade. O segundo inciso tem a ver com o processo de execução, que vocês vão estudar lá no 5º semestre. Não, na execução não há essa necessidade, porque vocês vão entender que lá na execução tem algum bem para garantir o processo. A terceira exceção é a reconvenção, é um tipo específico de ação que existe. Então, quero que vocês gravem, né, que vocês tenham aí aprendido que, se é um estrangeiro ou se um brasileiro que vai sair ou está fora do país, tem a obrigação de garantir financeiramente, que arcará com as despesas do processo por meio de uma caução.
ok? Chegamos aqui à famigerada sucumbência. Então, mais uma vez, né, quando o autor propõe a ação, ele vai antecipando as custas, ele vai pagando as despesas do processo. O réu também, ao longo do processo, se ele pede uma providência para o juiz, ele também vai pagando essas despesas, despesas e custas, até que chega um momento que o processo vai ter que ter uma sentença. E aí eu vou aí para o artigo 82. A sentença condenará o vencido a pagar ao vencedor as despesas que antecipou. Ainda, a sentença condenará o vencido a pagamento dos honorários ao advogado do vencedor. Então, quando a gente fala em sucumbência, a gente está falando de duas coisas: pagamento das despesas, pagamento das custas, pagamento que gastou com o processo, além de condenar o vencido ao pagamento dos honorários do advogado. Então, nós vamos ter o que a gente chama de honorários de sucumbência. Grava essa palavra, honorários de sucumbência, porque ela vai na frente vai ser útil para diferenciar de outros tipos de honorários. Enfim, como que é esse cálculo? De quanto que são esses honorários? Esses honorários é calculado lá, todo mundo conhece essa máxima, entre 10 a 20% do valor da condenação ou valor da ação. Agora, como que calcula isso? Aí fica difícil. Ó. Zelo profissional, lugar da prestação de serviço, natureza e importância da causa, o tipo do trabalho realizado, enfim, são itens que vão dar para o juiz parâmetro para o cálculo desse valor de honorários. O problema é que são parâmetros muito abertos, são parâmetros que não têm uma objetividade. Então, leva aí a situações muitas vezes até interessantes. Eu atuei em um processo em que o juiz condenou o vencido, né, o perdedor, a pagar aí honorários no valor de 10 mil reais. A minha esposa atuou num processo idêntico, a petição era inicial, a contestação era um recorta-cola, só trocando o nome das partes. Quando veio a decisão, veio honorários lá de R$ 1.000, R$ 1.500. Então havia uma desproporção muito grande entre um mesmo trabalho com valores diferentes. Só que, é claro, né, também estava em juízos diferentes, eram juízes diferentes que sentenciaram, então por isso essa discrepância entre valores. E o pior, os dois estavam certos, porque os dois se louvaram de critérios que são critérios amplos. Então aí é claro que os advogados entendendo que o valor não está adequado, vai ter que recorrer para o tribunal, discutir, até que se fixe um valor que se entenda adequado. Mas não é uma coisa simples de se resolver, não. Por óbvio, quando a gente está falando de sucumbência, estamos falando de pessoas que perdem processo, pode acontecer isso aí, ó, que a gente chama de sucumbência recíproca, que o autor tanto menciona para nós. Eu trago aí para vocês essa frase do autor. Sucumbência recíproca ocorre quando o autor sai vitorioso em parte de sua pretensão. Tanto ele como o réu serão, pois, vencidos e vencedores a um só tempo. Então, eu vou mostrar para vocês agora um exemplo, né? Existem infinitos exemplos, mas eu vou trazer um exemplo em que o autor perdeu, mas o réu também perdeu. Como que isso pode acontecer? Então, eu trago aqui um exemplo prático para vocês, que diz o seguinte: um pedido do jeitinho que a gente estudou, como devia estar em provas. Faça o exposto, pede a Vossa Excelência, se digne a julgar por sentença a pretensão do autor para fim de condenar o réu ao pagamento da importância de 300 mil reais. Então, qual é o pedido do autor? 300 mil reais. Saiu a sentença. A sentença está lá com base na fundamentação anterior, condena o réu a pagar o valor de 180 mil reais. Observe a seguinte situação. O autor queria 300 mil, ganhou 180. Logo, qual é a diferença? Quanto que o autor deixou de ganhar? O autor perdeu 120 mil reais. Então, a gente diz que ele é sucumbente no valor de 120 mil. E olha que interessante, o réu também perdeu 180, que foi o valor da sentença. Então, aqui nós temos uma hipótese de sucumbência recíproca.
Quando há a sucumbência recíproca, o juiz terá que condenar as partes, autor e réu, a pagar honorários de sucumbência. E aí, claro que surge toda uma polêmica, quem ganhou mais, quem ganhou menos. Muitas vezes, inclusive, quando nós temos sucumbência recíproca, o juiz define que cada parte arcará com os honorários de seu advogado. Ok? Então, existe a sucumbência total, que quem perde o processo paga tudo, mas eu tenho a sucumbência recíproca, onde as duas partes ficam responsáveis por pagamento de parte desses honorários. Ou, se o juiz determinar, que cada parte arque com os honorários do seu advogado. É claro que não é uma matéria tão simples assim. Existem infinitas implicações, né, quando a sucumbência é recíproca, mas um ganhou muito mais do que o outro. Se fosse, por exemplo, uma condenação em 5 mil reais, né, o autor ia perder 295 e o réu ia perder só 5 mil, então aí haveria uma desproporção, mas a gente teria que aprofundar bastante essa discussão. Ok? O que eu preciso que vocês entendam nesse momento é que é possível um processo em que todo mundo tenha aí algum tipo de prejuízo. Um porque deixou de ganhar, no caso o autor, e o réu porque efetivamente perdeu. Bom, como eu havia pedido agora há pouco, para vocês reservar lá na mente de vocês a expressão honorários de sucumbência. Nós vamos usar essa expressão agora. Como eu chamei a atenção agora há pouco, os honorários de sucumbência, ele é uma espécie de honorários advocatícios. Então, nós temos dois tipos de honorários advocatícios. Nós temos de sucumbência e os honorários contratuais. Os honorários contratuais é aquele que a parte contratou com o advogado efetivamente. Lá no escritório dele, cada um define o seu valor, cada advogado estabelece seu preço. Não há uma tabela, né? Existe uma tabela da OAB sim, mas é uma tabela de orientação. Um valor mínimo, agora o valor máximo não há. Então, pega lá um processo de divórcio. Tem advogado que cobra aí 10, 15, 20 mil reais. Outros advogados cobram 500 reais. Aí depende da qualidade do profissional que você está pegando, do tempo que ele vai dedicar ao seu processo. Aí é uma questão muito pessoal. E eu tenho ainda os honorários de sucumbência. Esse sim é o que está no artigo 85, é aquele que a sentença vai fixar. Muita atenção a isso. Os honorários contratuais, embora sejam espécie de honorários advocatícios, né? Olha lá a frase que eu coloquei. Pouco importa o contrato firmado entre a parte e o advogado, ou a quantia que efetivamente lhe foi paga. O que eu quero dizer com isso, pessoal? O advogado recebe duas vezes. Ele recebe uma vez do seu cliente e recebe outra vez da parte contrária. Então, às vezes dá sempre a impressão, mas recebe duas vezes? Recebe duas vezes sim. Às vezes pode até acontecer de ser o mesmo valor. Né? Por exemplo, a minha esposa, essa semana, teve uma sentença em uma ação em que foi condenado a pagar 20% de honorários de sucumbência. O réu foi condenado a pagar 20% de honorários de sucumbência. E o contrato que ela tinha com o autor é que também receberia do autor 20% de honorários advocatícios. Então, do valor pago, vamos imaginar esses 180 mil reais aí. Desses 180 mil reais, ela vai receber 36 mil do cliente, que é 20% de 180, mais 36 mil do réu. Então, isso às vezes dá uma certa confusão, às vezes as pessoas que não são da área não entendem muito. Né? Acho que o advogado está recebendo duas vezes. Tudo uma questão de contrato. Existem advogados que não cobram, digamos assim, honorários contratuais, só cobram a sucumbência. Então, ao invés de ter um contrato em que havia o pagamento de 20% de 180 mil, o valor da condenação, teria um contrato que receberia só os honorários de sucumbência. Aí é uma questão que cada advogado administra com o seu cliente, cada um vai administrar. O que eu quero chamar a atenção para vocês é que nós temos dois tipos de honorários advocatícios. O de sucumbência, que é o que a sentença fixa, que é de 10 a 20% do valor da causa, segundo lá os critérios de trabalho que o juiz vai observar, e os contratuais, que é aquele livremente combinado entre as partes. Ok? Por fim, como eu havia dito, nós também vamos falar um pouquinho da assistência judiciária gratuita. Importante destacar,
desde o começo, que quando se fala em assistência judiciária gratuita, é 100% gratuito. Não tem nenhum tipo de despesa. Não se paga nada. Inclusive, não se paga perícias. O problema é que muitas vezes também não se realiza perícia. Por que isso? Ora, a perícia ela não é feita pelo Estado, a perícia é feita por órgãos particulares. Por exemplo, o tão famigerado, tão famoso exame de DNA. O DNA não é feito pelo Estado, ele é feito por um laboratório particular. Aí eu pergunto a você, é justo que um laboratório particular tenha toda uma despesa para realizar um exame pericial e não ser ressarcido por isso? Então, esse é um, digamos assim, um desvio que nós encontramos dentro do Poder Judiciário. Por isso que eu sempre digo que o processo custa dinheiro. Para você poder fazer a coisa acontecer, você tem que ter recurso. Infelizmente, a ausência de recurso pode prejudicar o direito da parte. Bom, como eu disse, essa justiça gratuita pode ser 100%, mas nada impeça que ela também possa ser parcial. Então, eu posso ter, não consigo pagar todas as custas, pago apenas uma parte dela. A gente não vê isso muito no dia a dia, tá? Mas normalmente ou é 100% ou é nada. Mas a pessoa poderia pedir um desconto aí de 50% ou até um parcelamento, mas não é isso que a gente encontra na prática, no dia a dia, mas seria possível. Quem tem direito à justiça gratuita, total ou parcial? Autor, réu, seja pessoa física ou seja pessoa jurídica. Mas como que a gente pede? O autor pede na inicial, o réu pede na contestação, mesma coisa se fala pessoa jurídica, se for autor ou ré, ou ainda eu posso pedir ao longo do processo. Pode ser que no começo do processo eu tenha dinheiro, mas perdi os recursos mais à frente, não consigo arcar com a continuidade das despesas das custas processuais. Daí como é que faz? Peço justiça gratuita. Agora, uma distinção interessante. Na legislação, a pessoa física basta alegar, basta dizer que ela é pessoa que não tem condição de arcar com as despesas do processo, que lhe será garantido a assistência judiciária gratuita. O que não é bem verdade, tá? Na prática, o que a gente observa é que os juízes exigem a comprovação, né? Teoricamente, bastaria a alegação. Só que se você for na legislação, a própria legislação fala, o juiz ele pode pedir a comprovação. Na prática, o juiz tem pedido a comprovação. Por quê? A gente observa muitos desvios, né? Muitas pessoas que de fato não precisariam da assistência judiciária gratuita, acabam pedindo esse benefício para evitar ter despesas no processo. Por conta disso, os juízes, eu entendo até que acertadamente, começaram a fiscalizar um pouco mais essa justiça gratuita. Ok? Na pessoa jurídica, a coisa é um pouquinho diferente, né? Porque na pessoa jurídica, o pressuposto é que ela já tem a necessidade de provar. Desde o começo, ela já tem que produzir provas. Eu sempre digo que tudo aquilo que você quer em direito, você tem que provar. Então, se você quer pedir uma justiça gratuita, então esteja também preparado para fazer produzir essa prova. É claro que a justiça gratuita, se a pessoa amanhã ou depois tiver condições de arcar com o pagamento, ela vai ter que pagar. Por 5 anos, essa dívida fica em aberto. O Estado pode cobrar da pessoa o valor que ela, embora não tenha pago, ela seja devedora porque ela foi beneficiária da assistência judiciária gratuita. Ok? Bom, pessoal, no mais, era isso que eu tinha separado para eu apresentar agora pela manhã, né, se fosse uma aula presencial para a gente discutir. E agora, considerando que a gente já encerrou aqui a apresentação, eu aguardo vocês lá no nosso fórum para tirar algumas dúvidas. Na verdade, eu vou no fórum, eu vou colocar o link, né, para eu poder estar atendendo a vocês presencialmente aí, até daqui a pouquinho começar a aula da professora Tatiana. Tá bom? Muito obrigado a todos, estou sempre à disposição. Forte abraço.